Então vamos a mais um clube de leitura da Bíblia, Amós capítulo 8. A gente vai fazer como sempre, né? A gente vai sublinhar alguns trechos e a gente vai fazer aquelas anotações, ou do lado na Bíblia ali, ou no papel, como cada um achar melhor. Amós capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão. Sublinha a parte que diz assim, ó, Deus também me mostrou, e sublinha um cesto de frutos de verão. Um cesto de frutos de verão. E perguntou: O que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Sublinhem essa frase, tá? Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Sublinha tudo isso. Versículo 3. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres. Sublinha isso também. Os cânticos do templo serão gritos de dor e sublinha muitos cadáveres. Cadáveres jogados por toda parte. Aí depois, acho que está na Bíblia de vocês também escrito assim, ó, silêncio. Sublinha essa parte, silêncio. Por que será que Deus falou isso, né? Silêncio. Porque provavelmente, irmãos, assim como das outras vezes lá, dos gafanhotos e do fogo, né? O Amós intercedia, né? E dizia: Deus, como viverá Israel? E aí, antes que Amós intercedesse, né? Deus já falou para ele: ó, silêncio. Ou seja, dessa vez eu não vou atender se tu interceder. Vocês entenderam isso? Faz um joinha aí quem entendeu. Dessa vez eu não vou entender porque eu já falei, ó, que chegou o fim e eu não posso mais ignorar. Anotem aí do lado, ó, do versículo 1 até o 3, anotem assim, ó. A visão dos frutos é que Israel colheria o mal que plantou. A visão dos frutos é que Israel colheria o mal que plantou. A visão dos frutos é que Israel colheria o mal que plantou. Versículo 4. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra. Irmãos, sublinha a parte que fala ali, ó, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis. Sublinha tudo isso. Versículo 5, dizendo: Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas. Sublinha a parte que fala ali, ó, enganando com balanças desonestas. Enganando com balanças desonestas. Aí vamos anotar aí, do versículo 4 ao 5, vamos anotar do ladinho, ó. Mensagem aos que oprimem os pobres. 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 Versículo 6. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Sublinha a parte que diz ali, ó, comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Sublinha tudo isso que eu falei. Essa parte agora não precisa sublinhar, tá? E vendermos o refúgio do trigo. Vamos anotar do lado, ó.
que isso significa? Ó? Anotem assim, ó, balanças injustas e escravizam seus irmãos. 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 Versículo 7. O Senhor, pela glória de Jacó, o Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Vamos sublinhar essa parte. Nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Sublinha isso. Versículo 8. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Sublinha aquela pergunta que diz: a terra não vai tremer? E também enlutados todos os seus moradores? Sublinha isso. Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Vamos anotar do lado. Deus não esqueceria os pecados e desceria em juízo. Deus não esqueceria os pecados e desceria em juízo. Deus não esqueceria os pecados e desceria em juízo. Versículo 9. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Sublinha lá no início do versículo 9, naquele dia, e também sublinha ali no final que diz trevas em pleno dia. Versículo 10. Transformarei as suas festas em luto. Sublinha isso também. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Sublinha cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco. Sublinha todos vistam roupas feitas de pano de saco. Sublinha isso. E rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Sublinha dia de amargura. Tá. Agora do versículo 9 ao 10, a gente pode anotar assim, ó. Transformará festas em luto e cânticos em lamentações. 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 Versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Sublinha aquela parte que fala eis que vem dias. Sublinha eis que vem dias. Eis que vem dias. E também sublinha fome não de pão e sede não de água. Sublinha isso. E sublinha também, mas de ouvir as palavras do Senhor. Versículo 12. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Sublinha a parte que fala, ó, correrão por toda parte, até o final do versículo, tá? Do correrão por toda parte até o final do versículo.
E agora sim, ó. Agora eu vou pedir para vocês circularem, tá? Se tiver alguma canetinha mais colorida aí, circulem todo o versículo 11 junto com 12, tá? Circula o versículo 11 e 12, porque esses versículos aqui são bem famosos, entendeu? São citados mais tarde, então esses versículos aqui são bem especiais. Os versículos 11 e 12. Aí vamos anotar do ladinho agora, do 11 até o 12. Vamos colocar, ó. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Versículo 13, a partir do versículo 13. Naquele dia, pode sublinhar isso, naquele dia. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Pode sublinhar, ó, jovens desmaiarão de sede. Versículo 14. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Sublinha lá no início do 14 ali, ó, que fala ídolo. Ídolo de Samaria, sublinha tudo isso. Ídolo de Samaria, e também ali um pouquinho mais para baixo, onde fala Deus, com D minúsculo. Deus com D minúsculo. Sublinha também culto de Berseba, e no final sublinha, cairão e nunca mais se levantarão. Cairão e nunca mais se levantarão. Aí. Vamos ler o que a gente anotou? Vamos ler o que a gente anotou então. Algumas traduções ficam um pouquinho diferentes, tá? Como a irmã falou ali, que a minha é NAA. Só que sempre tem alguma palavra semelhante, né? Que varia um pouquinho de tradução para tradução. Um dia eu falo um pouco sobre isso, tá? Sobre por que há mudanças de traduções, tá? Capítulo 8, então, nós anotamos lá no início, a partir do versículo 1. A visão dos frutos é que Israel colheria o mal que plantou. E é bem isso. A gente vê ali, né, que Deus perguntou para Amós, Deus mostrou para Amós, né, e perguntou para ele, né, o que ele via. E ele disse, um cesto de frutos. E aí Deus fala, né, no final do versículo 2, chegou o fim para o meu povo de Israel, não posso mais ignorar o que fazem. E aí mais embaixo fala, os cânticos do templo serão gritos de dor, muitos cadáveres. Então a gente vê, né, que através dessa visão dos frutos, e todas as visões tinham seus significados, né, quer dizer que chegou a época da colheita para Israel, ok? Por quê? Porque várias vezes, como nós vimos, né, Deus ameaçou e Amós intercedeu. E Deus atendeu a oração de Amós. Tá, eu vou dar mais um tempo. Ah, de novo Deus ameaçou, Amós ia lá e intercedia. Aí Deus cancelava o juízo, né? E dava mais um tempo para o povo se arrepender. Mas agora, né? Agora já tinha chegado o limite. Chegou a época da colheita. E já que eles semearam o mal e eles insistiram em semear o mal, agora eles precisaram colher, ok? Porque não houve um arrependimento da parte deles. E aí nós vimos ali que no final, né, do versículo 3, Deus fala, silêncio. É como se Amós fosse tentar interceder para ver se Deus aliviava o povo mais uma vez, né? Mas Deus não quis nem que ele intercedesse ali, porque Deus já estava decidido a castigar o povo ali, né? Era porque tinha chegado já o limite e era a época da colheita agora, já que eles insistiram no erro. Depois nós anotamos mensagem
aos que oprimem os pobres. Porque a gente leu ali no versículo 4, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra. Isso tem tudo a ver com a próxima parte também ali do versículo 6. Balanças injustas e escravizam seus irmãos. Porque o que eles faziam? Eles queriam que chegasse os dias de festa, ok? Porque quando tinha cultos especiais e dias de festas, eles armavam tudo ali para vender, ok? Só que eles colocavam o pior produto para venda, ok? Porque lá no final do versículo 6, ó, diz assim, ó, e vendermos o refúgio do trigo, ou seja, era a pior parte do trigo. Eles colocavam ali, ó, os piores produtos e eles ainda vendiam com preços exorbitantes, ou seja, eles oprimiam os pobres e ainda eles compravam os pobres, né, por dinheiro e ainda por um par de sandálias, porque tinham pessoas que estavam passando fome, estão entendendo? Necessidade, e muitas vezes eles se vendiam como escravos para eles terem o que comer. E aí algumas pessoas se aproveitavam disso. Imagina, meus irmãos, que eles estavam comprando os seus irmãos como escravos, sendo que na lei de Deus, lá no Pentateuco, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, lá na lei de Deus dizia duas coisas, que o povo de Israel nunca poderia fazer os seus irmãos de escravos, ok? Nunca poderia usar os seus irmãos de escravos. E outra, quando seus irmãos israelitas, né, tivessem em momentos de privações, a família que tinha maiores condições tinha que receber na sua casa e ser hospitaleiro, receber aquela família que estava num momento de escassez, né, receber e tinha que alimentar aquela família até eles se ajeitarem financeiramente falando, e depois eles iam despedir os seus irmãos sem cobrar nada. Vocês entendem? Olha o amor de Deus, vocês percebem aqui o cuidado de Deus? Que não era para escravizar ninguém, mas ainda era para ajudar, receber na sua casa e ajudar os seus irmãos que estavam na pobreza. Só que aqui eles estão fazendo o contrário. Eles estão, ó, tu não tem que comer, então tá, eu te dou um par de sandálias e tu vira meu escravo. Tá, eu aceito. Era isso que eles estavam fazendo. Estavam vendendo seus irmãos. Porque eles estavam se aproveitando das necessidades dos seus irmãos. Então vocês percebem a maldade aqui que estava acontecendo em Israel? Vocês perceberam isso? E é por isso que Deus estava tão indignado assim. A gente nunca vai ver na Bíblia, meus irmãos, Deus do nada querendo castigar alguém. Não é assim que funciona. A Bíblia fala assim, ó, no Novo Testamento, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, ok? Porque muitas vezes a nossa ira é obra da carne. Às vezes a gente está estressado e a gente acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver, ok? Mas com Deus não é assim. Deus é completamente justo, tá bom? Não é porque alguém fez o mal que Deus vai descontar em cima de alguém que não tem nada a ver. Então, quando a ira de Deus ela se manifesta, sempre há um motivo justo por trás. Então, o castigo que Deus estava prestes a trazer aqui para Israel tinha o motivo de que eles não amavam mais os seus irmãos e estavam ainda explorando, pisando em cima deles. Vocês entenderam isso? Eles estavam mergulhados na maldade e eles não estavam nem um pouco arrependidos. E é por isso que Deus, então, iria castigá-los, porque não houve arrependimento e eles não estavam obedecendo o que Deus havia dito, que era amar e era para alimentar os seus irmãos. E eles ainda fizeram o contrário. Versículo 7 ali, o que nós anotamos? Do 7 ao 8, nós anotamos: Deus não esqueceria dos pecados e desceria em juízo. E aí nós sublinhamos, né? Nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Aí diz no 8, que nós sublinhamos: a terra vai tremer. E diz que os enlutados, né? Enlutados todos os seus moradores. Por que a terra ia tremer? A terra ia tremer porque é como se Deus fosse descer na terra e fosse, né, castigar aqueles que faziam o mal. E quando diz, né, enlutados todos os seus moradores, é porque várias pessoas iriam morrer. Entenderam? A Bíblia fala, meus irmãos, que Deus dá vida e tira a vida. Um dia Jesus falou assim, ó: não temam aqueles que somente podem tirar a vida do corpo
e depois não podem fazer mais nada. Ou seja, não temam os inimigos homens. Temam antes a Deus, que além de tirar a vida do corpo, pode lançar alma no inferno. Jesus falou isso uma vez, nos ensinando que a gente não tem que temer a homens, mas a gente deve temer a Deus. Imagina que a nossa vida está na palma das mãos de Deus. Imagina que durante muitos anos Israel ficou provocando a Deus, fazendo mal, fazendo mal, fazendo mal, e não só na sua própria vida, mas fazendo mal para os outros, fazendo mal para os seus irmãos. Chegou uma hora que era o limite. Então, Deus tinha dado todas as oportunidades para eles se arrependerem. Deus enviou profetas, Deus enviou a sua palavra escrita, mas eles, não quiseram saber. Então Deus sabia que não ia ter mais mudança nenhuma, ok? Então Deus ia desligar o disjuntor, como o pastor Juliano fala, né? Acabou o tempo de vida deles, acabou a oportunidade. Parece muito forte isso, tá? Mas isso é real, isso acontece. A partir do versículo 9, ali até o 10, nós anotamos: transformará festas em luto, cânticos em lamentações. Então, nós vimos, né, que aqui, né, infelizmente, né, muitas pessoas acabariam morrendo. E nós vemos que na palavra de Deus já ensina que o salário do pecado é a morte, ok? E desde o começo, meus irmãos, Deus avisou isso para Adão, né? Olha, Adão, não come daquele fruto, porque se tu comer, certamente tu vai morrer. Vocês entendem que Deus sempre jogou limpo? Deus sempre deixou claro, entende? Desde o início Deus deixou claro, que a consequência do pecado era a morte, mas os homens às vezes têm aquele engano, né, na cabeça. Não, fulano morreu porque ele foi pego, comigo vai ser diferente. Irmãos, não vai ser diferente com a gente, ok? Não foi diferente com ninguém para trás de nós, não vai ser diferente com a gente. Então, a gente não pode querer tentar Deus, ok? Achar que a gente é muito especial e que chegou na nossa vez a gente vai conseguir pecar e se livrar e não vai acontecer nada. Não é assim. Justamente na nossa vez, Deus vai fechar os olhos e não vai ver. Deus nunca piscou. Durante toda a eternidade passada, em nenhum momento Deus piscou. Aí chegou na nossa vez de pecar, Deus vai piscar, vai entrar um cisco no olho de Deus e ele não vai enxergar. Não é assim, ok? Não é assim. Mas a gente vê que o povo tinha esse engano de que eles estariam no mal e não teriam suas consequências, mas teria. Aí a Bíblia fala, ali no versículo 9 que nós sublinhamos, naquele dia, e sempre que aparecer assim na Bíblia, naquele dia, ou o dia do Senhor, sempre tem duas aplicações, tá? Nesse momento aqui, tinha muito a ver com aquela geração ali, porque eles acabariam sofrendo um juízo, tá bom? Mas também quando fala naquele dia, é uma referência para a segunda vinda de Cristo, onde haverá um julgamento, né, que envolverá toda a humanidade. Vocês entenderam isso? Quando um texto há duas aplicações, faz um joinha aí quem entendeu. Tá? Então servia para aquela geração, mas também serve para todas as gerações, porque também é uma referência aqui do juízo final. Aí diz que haverá trevas em pleno dia, e isso também está em Apocalipse, ok? Se vocês já leram textos que falam sobre a volta de Cristo, tem palavras semelhantes falando que haverá escuridão, né? Que o sol não brilhará, a lua vai estar vermelha de sangue. Tudo isso são referências da segunda vinda de Cristo. E diz ali que os cânticos, né, virarão lamentações, as festas virarão luto, e as pessoas vestirão roupas de pano de saco. Ou seja, as pessoas irão se humilhar diante de Deus, né? E infelizmente elas vão fazer isso tarde demais, porque muitos já morreram. Do versículo 11 ao 12, que eu disse que esses versículos são muito especiais, nós anotamos ali, fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Então, a gente vê que nesses versículos fala que um dia as pessoas vão ter fome, mas não é de pão, sede e não é de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E ainda diz, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Então, olha só,
Imagina que até esse momento Deus estava falando com eles, através do profeta Amós. Não era a palavra mais agradável, mas era a palavra mais verdadeira, ok? Porque ele estava dizendo, olha, se arrependam, senão vai acontecer isso, e acontecer aquilo outro. E eles, não, tu tá louco. Que nem Noé, né? Olha, vai chover, se arrependam, vai chover. Eu tô fazendo essa arca aqui, ó, para salvar minha família, mas tem lugar para vocês. Não, tu é louco, cara. Nunca choveu na vida. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala em 1 Coríntios, né, que aprouve ao Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, quando a gente fala para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, né, e crerem em Jesus, porque através de Jesus a gente recebe salvação, perdão de Deus, tem pessoas, né, que pensam assim, não, isso daí é loucura. O que um homem que morreu há 2000 anos atrás tem a ver com a minha vida hoje? Vocês estão entendendo? Só que quando a gente olha para a Bíblia completa, a gente vê um plano perfeito de Deus traçado para que, através de Cristo, né, ali fosse elaborado, fosse ali colocado em prática o plano de salvação de Deus, ok? Por quê, meus irmãos? Porque na cruz, ali Deus demonstra completamente o seu amor, mas também completamente a sua justiça, para vocês entenderem. Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas uma vez me perguntaram assim, ó, se Deus queria salvar a humanidade, por que Deus precisou sacrificar Jesus? Por que ele não só perdoou todo mundo e ponto final? Por que ele não só perdoa as pessoas que se arrependem? Por que precisava Jesus morrer? Foi uma pergunta boa, inteligente, ok? Aí o que acontece, irmãos? Se Deus simplesmente perdoa, ok? Ele poderia estar demonstrando o seu amor, mas ele seria injusto. Por que ele seria injusto? Porque ele não iria punir os pecados que a gente cometeu lá atrás. Vocês estão entendendo? Ele faria vistas grossas. Ele deixaria passar impune o mal que a gente fez, ok? Só que, quando os anjos se rebelaram contra Deus, Deus lançou eles no inferno. Eles foram expulsos do céu. Vê que com eles não teve arrego, né? Vamos dizer assim, né? Por que nós, Deus ia simplesmente perdoar, ia deixar impune? Então, se Deus simplesmente perdoasse e deixasse impune, ele seria injusto. Vocês estão entendendo o raciocínio, sim ou não? Ele seria injusto. Então, o que ele fez para ele não ser injusto? Jesus, a Bíblia fala que o justo morreu pelos injustos. Jesus, como não cometeu nenhum pecado, ele levou sobre si todo o peso do nosso pecado, as consequências eternas, todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz Isaías. Então, os nossos pecados, sim, eles foram punidos, só que quem recebeu a punição não fomos nós, quem recebeu a punição foi Jesus. Aí a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo na cruz. Por quê? Porque quando Deus olhava para Cristo na cruz, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Vocês entendem? E é por isso que Jesus na cruz diz assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Vocês entendem então que a ira de Deus que estava acumulada com todo o pecado que a gente cometeu, ao invés de ser despejado contra nós, né, e a gente sofrer, tudo isso foi despejado sobre Jesus. Então, Jesus se colocou debaixo da ira de Deus para nos colocar debaixo do amor de Deus. É como se Jesus andasse de guarda-chuva e a gente estivesse na chuva. E ele vai e cede para nós o guarda-chuva dele, né? E ele sofre no nosso lugar. Vocês entendem isso? Entendem? Que amor inexplicável, né? Vocês entendem isso? Só que quando a gente fala para as pessoas, né? Algumas podem achar, não, mas isso é loucura. Isso é loucura. Como essa geração aqui ouviu Amós pregar durante bastante tempo, e eles acharam, isso é loucura, tu tá falando, pegando pesado demais, Deus é amor, entre aspas, Deus é amor, Deus não vai fazer nada, tá tudo certo. Mas não, Deus é justiça. Aí agora ia chegar uma época que Deus não levantaria mais profetas, ok? E o povo iria sofrer as consequências. Então eles iriam por toda parte procurando a palavra do Senhor e não iriam achar. E eu digo para vocês, meus irmãos, esses dias também têm chegado a nós.
se a gente for completamente sincero, tá bom? Se a gente for completamente sincero, a gente vai chegar na conclusão, né? Eu não sei se vocês já passaram por várias igrejas, por vários lugares, mas infelizmente, às vezes tu vai numa igreja, ok? E quando tu ouve a palavra, não é a palavra de Deus. Muitas vezes é só as pessoas querendo falar dos teus sonhos, massagear o teu ego só para receber um benefício financeiro através de ti, te iludem, e isso acontece. Não que eu esteja falando mal, porque eu não estou aqui falando de lugares específicos, mas isso acontece, e Jesus avisou que isso aconteceria. Paulo falou que muitos fariam do povo de Deus, né? Lobos entrariam no aprisco, e infelizmente, meus irmãos, isso chegou nos nossos dias. Aí as pessoas passam, às vezes, né, anos e anos dentro de um prédio e elas estão sendo iludidas e não é a palavra de Deus. Aí a Bíblia fala, ai daqueles que pregam falando sobre sonhos que eu não dei, profecias e visões que eu não dei. Vocês entendem isso? Então, infelizmente, em alguns lugares, né, a palavra de Deus é escassa. Então a gente tem que se sentir muito privilegiado quando a gente abre a Bíblia e a gente percebe que Deus fala conosco. A gente vai na casa de Deus e a gente ouve a palavra de forma fiel, porque quando tu lê, tu entende a mesma coisa que está sendo pregado. Tu vê que não há uma distorção. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Tu vê que tu não é iludido e tu não ouve apenas um discurso agradável, mas é realmente aquilo que Deus está dizendo para ti. Então, haverá um tempo em que as pessoas procurarão, mas não ouvirão a palavra de Deus, porque ela não será pregada com verdade. Para finalizar, nós vimos ali no final, os idólatras cairão. Então, muitas pessoas, né, em Israel, infelizmente, embora congregassem, eles não adoravam a Deus verdadeiramente, mas eles adoravam outros deuses no seu coração. E, meus irmãos, quando eu falo assim, ó, dizendo que, infelizmente, né, há mentira e engano em alguns lugares, quando eu falo isso, eu não quero de forma alguma dar a entender para vocês que só eu sei a verdade ou que só a nossa igreja é certa. Não é assim. Tem muitas igrejas certas, ok? Tem muita gente honesta, tem muita gente abençoada, tem muitos pregadores fiéis, ok? Mas também a gente precisa estar atento, porque a gente sabe que há também o engano, ok? É isso que eu estou dizendo, é o contraste. A gente precisa ter a noção de que há quem faça o certo, mas também há quem faça aquilo que é errado, ok, meus irmãos? Então essa foi a profecia de Amós no capítulo 8.